Bom, pessoal, minha câmera está com um probleminha de foco, eu acredito. É, Se eu ficar desfocado aqui no canto, é a terceira vez que eu estou tentando gravar essa aula. Eu começo a gravar e a câmera desfoca. E aí, dessa vez, se desfocar aqui no canto, vai ficar desfocado mesmo. Tá? Mas preste atenção no que eu digo, muito mais do que na minha imagem aqui no cantinho. Né? Dá para compreender a aula bem mesmo sem o foco na minha imagem. Hoje a nossa aula sobre Foucault é um filósofo bastante importante, bem relevante. Caiu no último Enem. A contribuição dele tanto para o campo da sociologia, quanto para o campo da filosofia, quanto para o campo da história é gigantesca. Então é um cara que vale bem a pena a gente dedicar bastante tempo para conhecer. Outra coisa importante é que é um filósofo um tanto quanto complexo. A filosofia mais contemporânea, ela vai trabalhando questões um pouco mais complexas do que a filosofia antiga, por exemplo, ou pelo menos as explicações da filosofia contemporânea são, de certo, mais complexas do que as explicações da filosofia antiga. Isso pode atrapalhar um pouquinho na hora de vocês entenderem o pensamento de cada um desses filósofos mais recentes. Eu vou tentar ser o mais claro possível, mas eu já vou dizer que é um pouco mais complexo do que o que a gente estava acostumado a ver, pelo menos até o pensamento do Nietzsche ali. Né? Tem um grau de dificuldade tão grande quanto Nietzsche, Freud, essa galera assim. Né? Outra coisa é que o Foucault, tendo contribuído em várias áreas, ele publica uma série de livros, eu vou mostrar só alguns aqui, né? Talvez um dos mais famosos é a Microfísica do Poder, fundamental para quem estuda história e sociologia. Outro bastante relevante é Vigiar e Punir, que é esse livrinho aqui. Quem estuda a história do direito, com certeza vai passar em algum momento por Vigiar e Punir. Se não passar, provavelmente o curso de vocês é que está errado. Tá? Leiam, quem for fazer direito, relações internacionais, esse tipo de coisa, leiam Vigiar e Punir, é uma análise fundamental. História da Sexualidade, aqui eu trouxe só o volume 1, mas são 3 volumes, e também é um texto fundamental para a gente entender como a sexualidade se constrói através dos mecanismos de poder. E, claro, A Ordem do Discurso, que é esse texto pequenininho aqui. Se algum de vocês quiser ler Foucault só por curiosidade, eu recomendo muito que comecem por esse texto. Apesar de ele trazer um tema bastante complexo, que é a ideia da formação da linguagem e como essa linguagem é produto e, ao mesmo tempo, construtora de mecanismos de poder, ainda assim é um texto que vale muito a pena por se tratar de uma conferência. Via de regra, os textos do Foucault, que são escritos no formato de livros e não transcrições de suas aulas ou de suas conferências, os textos escritos em formato de livros são mais complexos do que as aulas que ele pronuncia. Então, você pega, por exemplo, Vigiar e Punir, que é um texto que ele próprio escreve, vai ser um texto bem mais complexo. Se você pega Em Defesa da Sociedade, que é um apanhado das aulas que ele deu, aí de algumas aulas que ele deu durante um ano, né? Então são 12 aulas, é um texto bastante mais simples do que os textos que ele escreve de próprio punho. Um jornalista já chegou a perguntar isso para ele. Ele disse: senhor Foucault, eu leio os seus livros e não entendo muito bem o que o senhor diz, mas ao perguntar ou questionar-lhe e ouvir a resposta, você é absolutamente transparente naquilo que responde. Por que disso? E o Foucault disse que na França havia, né, na França uma certa exigência para que o mundo acadêmico escrevesse de forma complexa e que o sujeito seria reconhecido como intelectual na França apenas caso escrevesse de maneira difícil. Por conta disso, boa parte dos textos do Foucault vão ser complicados. Tem uma conferência
que ele dá aqui no Brasil, que também vale bem a pena ler. Me fugiu o nome do livro agora, mas vale bem a pena. Depois eu deixo nos comentários qual o nome do texto. Vale bem a pena analisar, principalmente para quem for fazer direito. É um texto incontornável. Ele analisa a questão da prova e a questão da verdade. A verdade e as formas jurídicas é o nome do texto, perdão. É uma série de conferências que ele dá aqui no Brasil, seguido das perguntas em relação aos textos que ele apresentou. Então, ele vai fazer uma análise bem construída, muito pormenorizada, sobre como os processos jurídicos se formam e o papel da testemunha, da formulação do objeto de prova, a ideia da análise por parte do processo jurídico, como esse processo vai se construindo. Então, é um texto também bastante interessante, muito simples de entender, né? É muito simples de entender. Ele vai fazer referências a alguns textos clássicos que são quase de conhecimento comum, né? Uma espécie de textos que você conhece mesmo sem ler. Por exemplo, ele faz menção ao Édipo, né? A tragédia Édipo Rei, e quase que intuitivamente você conhece a história do Édipo como sujeito que matou o próprio pai e esposou a mãe, não é mesmo? É um texto que quase todos nós já conhecemos de antemão, como se fizesse parte da cultura popular, praticamente, porque já foi assimilada por boa parte das pessoas. Então, é um outro texto que eu recomendo muito. Se vocês vão prestar o vestibular para Direito, ou se prestaram o vestibular para Direito, estão só aguardando o resultado, ou passaram e vão começar as aulas posteriormente, leiam A Verdade e as Formas Jurídicas, porque vale muito a pena. É elucidador o que o Foucault vai comentar nesse texto, né? Vai ter alguns tópicos que ele comenta sobre psicanálise nesse texto também, apesar de eu não recomendar esse texto para quem quiser fazer psicologia, por exemplo, porque só vai confundir a cabeça da pessoa. O Félix Guattari e o Gilles Deleuze tinham acabado de publicar o Antiético, e aí boa parte das perguntas às quais o Foucault respondeu foram em razão da publicação do Antiédipo, que questionava a teoria edipiana por parte do Freud, né? Então, só vai confundir a cabeça de quem quer fazer psicologia. Mas, se quiserem se arriscar, muito bem. Quem for fazer letras, lê A Ordem do Discurso, é fantástico, contribui bastante. O primeiro período de vocês já vai estar, pelo menos a introdução à teoria da linguagem, já vai estar praticamente dado, se vocês lerem A Ordem do Discurso, vocês só vão ter que aprender um pouco dos teóricos da linguagem, né? O Fernando de Saussure, eu esqueci o nome do outro cara, perdão. Mas vocês vão ter que aprender só mais alguns outros filósofos, mas basicamente isso aqui já dá quase que o trabalho final de vocês, né? O Benveniste, lembrei o nome do cara. Né? Tem bastante tempo que eu não falo de teoria da linguagem, então por isso vocês perdoem se eu tiver enferrujado em relação ao nome dos caras, né? Apesar de, óbvio, serem autores também inquestionáveis, incontornáveis no mundo das letras. Bom, então talvez o primeiro ponto importante para a gente começar a pensar a forma de entender o mundo do Michel Foucault é a partir da teoria marxista, que, na minha opinião, é uma base que todos nós conhecemos. Já trabalhamos ela tanto em filosofia quanto em sociologia. Marx também é um sujeito meio que de senso comum, apesar do que esse senso comum tem cada vez mais distorcido o pensamento marxista, alterado a forma como o próprio Marx pensava, né, a sua teoria. Ainda assim, vale bem a pena começar, talvez, o Michel Foucault por uma base da qual ele vai discordar. Vamos entender como Michel Foucault discorda da teoria marxista, vai contra o pensamento marxista. Bom, dentro da teoria marxista, o que a gente tem é o materialismo histórico dialético. Eu não vou retomar cada ponto desse, para voltar lá no Hegel, a teoria da tese, antítese, síntese, que gera uma espécie de contraditório, de forma espiralada, né, que vai questionando dentro da própria estrutura, né? Então vai questionando a estrutura dentro da própria estrutura.
Então, vai alterando esses modelos e formas do comportamento social. Bom, eu vou continuar, só um segundo. Perdão, eu tinha esquecido de conectar o computador na tomada, senão ia acabar a energia aqui antes da gente terminar a aula. Mas, bom, basicamente, então, começar o Foucault pela teoria marxista vale bem a pena. O Marx desenvolve o pensamento que é o pensamento materialista histórico dialético. Segundo Marx, tudo é material. Talvez uma frase que resumisse bem o pensamento marxista: o mundo é aquilo que há no mundo. Claro, um estudioso de Wittgenstein ia me bater nesse momento, porque essa é uma frase do Tractato Lógico-Filosófico, e obviamente o Wittgenstein não concorda com o Marx, porém essa frase dele é bem explicativa do pensamento do Marx, ou seja, as coisas são aquilo que há no mundo, ou seja, as coisas são materiais necessariamente. E, de certo modo, no pensamento marxista, é o trânsito desses objetos materiais que configura a distribuição do poder. Certo? Então, é a circulação dos objetos materiais no pensamento do Marx que configura as nossas relações de poder. Logo, o poder é fruto das nossas relações materiais. É possível que um sujeito perca poder quando ele perde bens materiais. É possível que eu entregue o meu poder a outro, entregando a ele os meus bens materiais. O poder é palpável na visão do marxismo. Dá para você segurar o poder nas mãos. Poder são os meios de produção. O poder controla, né, os meios de produção, a infraestrutura, controla a superestrutura. Ora, dentro do pensamento marxista, ele pensa esse modelo na forma de estruturas, tem alguns modelos delas, como, por exemplo, a relação entre infraestrutura, ou seja, o controle dos bens materiais, e a superestrutura, que é um controle burocrático, ideológico da população. Portanto, a mídia, as leis, o conjunto de acordos que um congresso faz, a religião, a escola, tudo isso compõe um controle ideológico, portanto, fazem parte de uma superestrutura. Então, a infraestrutura é o controle dos bens materiais, né, o controle dos meios de produção. A superestrutura é um controle ideológico da população. Mais tarde, o Pierre Bourdieu vai dizer que dentro do pensamento marxista haveria, portanto, dessas relações materiais, haveria, portanto, duas outras grandes estruturas, que seriam as estruturas estruturadas e as estruturas estruturantes. As estruturas estruturadas já estão consolidadas, são as bases que uma sociedade toma para agir. As estruturas estruturantes são aquelas que garantem, de alguma forma, a manutenção das estruturas estruturadas. É uma espécie de consolidação dessas estruturas estruturadas. É como se é aquilo que permite, aquilo que protege as estruturas estruturadas. Como eu sempre menciono para vocês, é como se fosse uma espécie de... Essas relações sociais são como uma espécie de fio, sendo que o fio central são os meios de produção e a proteção, aquela capa plástica que envolve o fio, né, é a superestrutura, né, são as ideologias, são as estruturas estruturantes. Portanto, é aquilo que protege as mãos de quem trabalha com o fio para que ele não perceba os choques que aquele fio dá, ou seja, para que ele não perceba que naquele fio está cheio de contradições. Então, essa superestrutura teria esse papel. A sociedade se desenvolve dentro do pensamento marxista a partir de três grandes elementos, que são as estruturas, as conjunturas e as crises. As estruturas é a estabilidade da infraestrutura, né? Ou seja, a estabilidade das relações entre meios de produção. As conjunturas são momentos favoráveis ou desfavoráveis a esse modelo estrutural, portanto,
a crise do coronavírus é um momento onde o capitalismo sente abalos, a economia sente abalos. A crise de 2008, quando vai se alongando ao longo do tempo ali, a gente entra numa conjuntura desfavorável ao modelo capitalista. Entretanto, a estabilidade que a gente tinha até então levou a uma conjuntura favorável ao capitalismo, que permitiu até mesmo o desenvolvimento de elementos como a União Europeia, né, que é um modelo dentro da estrutura capitalista, onde os estados da Europa compartilhariam a mesma moeda, por exemplo. E as crises são momentos de ruptura. A Revolução Francesa é um momento de ruptura em relação ao antigo regime. A crise de 29 é um momento que poderia marcar uma ruptura em relação ao modelo capitalista. A crise de 2008, apesar de não ser tão forte, você pode imaginá-la como uma crise. São momentos onde a própria estrutura se vê abalada e aonde essas estruturas poderiam se romper e se transformarem numa estrutura nova. Percebam, não é um elemento externo a força motriz das crises, mas na visão marxista são as contradições internas existentes nesses modelos estruturais que fazem, de certa forma, com que eles colapsem. Então, o colapso dos modelos estruturais vem justamente dessas contradições internas que, ora, se revelam nas conjunturas desfavoráveis, ora, se ocultam nas conjunturas favoráveis, e o momento de ruptura, que é o momento da crise, de fato não vem de um elemento externo às relações materiais, não é um elemento metafísico que configura a crise econômica ou a crise social, mas são os próprios elementos da estrutura já vigente. Esse é um ponto bastante importante dentro do pensamento marxista. A economia é a estrutura primordial da objetivação dos homens. Então, a economia torna os homens objetos da própria economia. E o objeto de estudo do Marx é, portanto, a matéria, a materialidade das coisas e as suas relações de troca. Por que é importante essa primeira base do marxismo? Porque a gente pode entender que o Foucault trabalha com uma noção bastante diferente da noção marxista. Pelo princípio, no final de contas, o que o Marx chama de poder não é poder para o Foucault. Ou pelo menos não configura o poder. O que o Marx chama de poder para o Foucault é resultante do poder. As desigualdades materiais existentes entre os sujeitos é resultante das relações de poder, não a causa delas. Entenda, para o Marx, a causa de alguém ter mais poder do que outro é a desequivalência em relação à distribuição material. Para o Foucault, a desequivalência em relação à distribuição material é produto das relações de poder. Então, é como dizer que, por exemplo, o Foucault é um marxista, é como dizer que ele se contradiz. Né? E nesse ponto, ele não está se contradizendo. Ele diz que, bom, as relações materiais, né, que a gente vive, elas são produto desse poder que circula na humanidade. Outra coisa importante, para o Marx, esse material possui poder. É como se o poder tivesse distribuído em pequenos pacotes materiais, onde seria possível vender, comercializar o poder, diminuí-lo, ou aumentá-lo, ou fazer qualquer outra coisa. Para o Foucault não tem isso. Para o Foucault, o poder circula entre os sujeitos. Para o Foucault, o poder circunda os indivíduos. Ele passa pelas pessoas, mas ele não pertence a ninguém. O Marx está preocupado com estruturas, infraestruturas, superestruturas, enquanto o Foucault está preocupado com capilaridades. O Foucault está preocupado com a microfísica do poder, ou seja, como o poder ele vai se distribuindo aos poucos, naquelas pequenas localidades. Só para dar um exemplo, mais tarde eu devo voltar nele, se me lembrar. Mas, por exemplo, para estudar a estrutura marxista, vamos estudar os códigos de lei, vamos entender como que essas leis desigualam os sujeitos ou reproduzem mecanismos de desigualdade e por aí vai. Vamos entender como essas leis funcionam dentro do pensamento marxista. Ótimo. Mas o Foucault vai dizer,
Nenhum de nós está preocupado diretamente com o que está escrito na Constituição ou no Código Penal. Existem outros elementos que nos fazem nos comportar dentro da lei. E nenhum de nós precisa ter lido no Código Penal que um crime é matar outra pessoa. Ora, para saber que é errado matar. Nenhum de nós precisa saber a punição que sofreremos caso matemos alguém, ou saber o conceito de roubo, furto, latrocínio e por aí vai. Nós nos comportamos sem saber, na grande maioria de nós, o conceito de cada uma dessas coisas. Porém, ainda assim nos comportamos dentro da lei. Não é preciso conhecer essa estrutura maior, essa estrutura ideológica da sociedade, para sermos afetados por ela. Então, o que o Foucault está dizendo é que esse poder vai transpassando as pessoas, vai ocupando as pessoas, vai tolhendo a forma delas agirem, vai modelando o comportamento social. E isso é muito mais importante do que está escrito na Constituição. É claro que na Constituição está escrito que nós temos liberdade de proferir nossa religião e por aí vai, mas é muito mais importante a forma como a gente faz isso na igreja, no templo, no terreiro e por aí vai. É muito mais importante essa capilaridade das forças políticas, das ações sociais, do que propriamente o que está escrito que podemos ou não podemos fazer. É muito mais relevante essas capilaridades, essa microfísica, e física porque é a distribuição de forças que atuam sobre um determinado objeto. Eu vou falar disso nessa aula ainda. Mas então, essa microfísica das relações sociais, essa microfísica do poder, como está escrito lá no texto, no título do livro dele, isso é muito mais relevante, muito mais importante do que como isso se conceitua dentro da lei, dentro da ordem, dentro da estrutura. Portanto, para o Marx, a gente saberia o comportamento dos sujeitos à medida que nós estudássemos essas grandes estruturas. Para o Foucault, é muito mais relevante entender essas micro-relações de poder, como elas afetam o comportamento do sujeito, como elas se valorizam, como elas são dotadas de força, o que fortalece essas pequenas estruturas que relacionam o seu poder. Bom, o que Foucault toma como objeto? O objeto do pensamento do Foucault é o poder. Em 3 grandes fontes que a gente vai estudar, talvez não as 3 nessa aula, mas vamos tentar analisar o melhor possível cada uma delas. A primeira grande fonte de poder que o Foucault vai dizer é o discurso. E aí a ordem do discurso, que é esse livrinho que eu trouxe para vocês. O segundo grande elemento que ele vai dizer é a sexualidade. E aí, então, como o poder controla a dinâmica dos corpos, o que é permitido aparecer, o que não é, né, como isso se configura dentro da sociedade, o que é um abuso de um atentado ao pudor, por exemplo, o sujeito sai pelado por aí, né, por que isso configura como um atentado ao pudor durante o ano todo, mas no carnaval no Brasil não tem tanto problema dentro da Sapucaí, por exemplo. Né? O que permite que essas coisas aconteçam? Como essas relações de sexualidade vão se dar? Como os corpos são a todo momento repreendidos, são a todo momento castrados, são a todo momento modelados, encaixados, enquadrados em modelos sexuais definidos para tornar a sexualidade suportável. Ora, quando vocês discutem, por exemplo, questões como o meu corpo, minhas regras, ou não é o tamanho do vestido que indica qualquer tipo de provocação feminina, ou não é qualquer tipo de provocação feminina que justifique um abuso sexual, qualquer coisa em relação a isso está ligado às relações de poder vinculadas à sexualidade, que o Foucault vai trabalhar em História da Sexualidade. Né? E, por último, a repressão. E aí, dentro da repressão, a gente pode fazer uma divisão nessas duas,
em dois polos, aliás, da repressão. A primeira repressão é o cárcere, representado principalmente por Vigiar e Punir, que eu trouxe aqui para vocês, onde ele vai descrever o sistema prisional, fazendo uma espécie de história das prisões, né? Tentar demonstrar como essas prisões também disciplinam o corpo, modelam o comportamento, exigem uma forma de agir, assim como as escolas também o fazem, e assim como os manicômios também o fazem. Então, o cárcere é um dos primeiros pontos da repressão. O segundo ponto é o manicômio, né? Ora, tem dois livros dele importantes, O Nascimento da Clínica e História da Loucura, onde ele vai trabalhar especificamente, eu não trouxe eles aqui, porque eu não encontrei na biblioteca, meus livros estão meio bagunçados, mas então, O Nascimento da Clínica e A História da Sexualidade, nesses dois textos ele vai trabalhar bastante a ideia desses manicômios, a ideia do próprio louco como ponto de partida, né? Como a configuração do que é o louco, do que é o demente, do que é o insano, e por aí vai, como elementos figurativos da sociedade, como isso é uma construção em relação ao poder, e como o poder se relaciona com essa construção, né? Vão ter outros textos dele, textos mais de metodologia, né, como outros textos também que são só entrevistas, que ele vai dar sobre pontos específicos de discussão na França, algumas coisas assim. Mas então, vale bem a pena a gente começar essa aula falando um pouco sobre a ordem do discurso, que é esse textinho, onde ele vai falar sobre o discurso e sua relação com as pessoas. Bom, eu vou tentar seguir o mais claro possível, né, mas não garanto tanto, porque às vezes ele fica um pouco complexo. O começo do livro, primeiro, o livro é uma aula inaugural que ele dá no Colégio de France em 2 de dezembro de 1970. Né? Para falar do Foucault, é importante dizer isso. É a tradução de uma aula inaugural que ele dá na França, no Colégio de France, pronunciado em 2 de dezembro de 1970. Né? Por isso, quando fala de discurso, é importante fazer essa ressalva. Mas o começo da aula é extremamente elucidativa da complexidade do que ele está tratando, mas também da importância do que ele está dizendo. Olha só, ele vai dizer assim: ao invés de tomar a palavra, gostaria de ser envolvido por ela e levado bem além de todo o começo possível. Gostaria de perceber que no falar, uma voz sem nome me precedia há muito tempo. Bastaria então que eu encadeasse, prosseguisse a frase, me alongasse, sem ser percebido, sem seus intertícios, como se ela me houvesse dado um sinal, mantendo-se por um instante suspensa. Não haveria, portanto, começo. E em vez de ser aquele de quem parte discurso, seria antes ao acaso de seu desenrolar. Uma estreita lacuna, o ponto de seu desaparecimento possível. Gostaria de ter atrás de mim, em parênteses, tendo tomado a palavra há muito tempo, duplicando e de antemão tudo o que ouve dizer, uma voz que dissesse, fecha parênteses, aspas, é preciso continuar, eu não posso continuar, é preciso continuar, é preciso pronunciar palavras enquanto as há, é preciso dizê-las, até que elas me encontrem. Me encontrem. Até que me digam, estranho castigo,
estranha falta, é preciso continuar. Talvez já tenha acontecido, talvez já me tenham dito, talvez me tenham levado ao limiar da minha história, diante da porta que se abre sobre minha história. E eu me surpreenderia se ela se abrisse. Fecha aspas. Isso é bem importante. O princípio de que a linguagem pode tomar o sujeito, de que muito mais do que um sujeito pronunciando a linguagem, portanto, um sujeito ativo na linguagem, no discurso, perdão, um sujeito ativo no discurso, o discurso se manifesta nesse sujeito. E esse sujeito ele é muito mais passivo do que pode parecer. Ora, então, o sujeito que enuncia esse discurso deveria, na visão do Foucault, ser muito mais passivo do que deveria parecer. Mas, de fato, o que há é uma espécie de trama discursiva em cima da qual se desenrola o discurso. Então, vocês podem imaginar como, literalmente, uma teia de aranha, para usar uma metáfora. Imagine como uma teia de aranha, aonde cada conceito, cada palavra está colocada em um dos nós dessa teia. Você imagina a teia de aranha toda trançada, né? E aí, cada um desses nozinhos, onde os fios se cruzam, está lá um conceito. Ora, e esse conceito, ele vai ser amarrado nessas linhas, mas vai ser puxado ao mesmo tempo por todos os cordames que estão segurando ele ali. Certo? Alguns cordames vão puxar mais forte, porque aquela palavra mais distante está dele. Outros cordames vão puxar mais fraco, mas todos os cordames puxam. Todos os cordames puxam cada um dos conceitos que se entrelaçam na trama discursiva. Certo? É um conceito complexo de compreender. Portanto, vamos lá. Uma teia de aranha, uma espécie de rede de vôlei, como vocês querem imaginar, aonde um daqueles nós está puxando. Imagina que eu estou puxando o nó de uma rede de vôlei. Eu estou puxando ao mesmo tempo esse nozinho, mas todos os outros estão participando da resistência que a rede toda tem quando eu puxo esse pequeno nó, concordo? Significa que o que afeta um determinado ponto daquela rede afeta todos os outros. A trama discursiva alinhava os conceitos do discurso, os conceitos da linguagem. E, portanto, o que acontece com o conceito afeta os demais. Não tem como nós escaparmos, portanto, dessa constante afetação. O que o Foucault tenta fazer é, no máximo, descrever como esses discursos, essas cordas, vão sendo puxadas, vão sendo alinhavadas, vão sendo arrebentadas ou reconstruídas. Isso, na visão dele, é estudar o discurso. Isso é compreender a trama discursiva na qual cada um de nós, cada palavra que dizemos, cada palavra que eu disse até agora na aula para vocês, está imersa. Sem isso, primeiro ponto, nós não nos compreenderíamos. Segundo ponto, sem isso, não seria possível compreender e relacionar conceitos. Ora, eu vou desenhar porque eu acho que fica um tanto mais simples. Né? Eu vou parar essa exibição aqui e vou tentar com essa outra exibição aqui do Paint. Eu vou desenhar, é muito rústico, tá? Mas eu acho que dá para entender da forma como eu fizer aqui. Tá? Vou tentar desse jeito aqui. Imagine que esse conceito aqui, esse ponto aqui, é um conceito. Beleza? Esse aqui é um conceito, vamos pintar ele aqui. E vamos chamar esse conceito de loucura. Certo?
Então, a gente tem aqui o conceito de loucura. Vou colocar ele mais perto aqui. Loucura. Beleza? A gente tem um conceito central aqui, que é o conceito de loucura. Quais forças da sociedade querem definir o que é louco? Bom, o que é insano, o que é demente, vocês podem escolher a forma como vocês preferirem chamar. Tá? Eu vou chamar de loucura porque é um conceito mais geral e aí a gente consegue entender ela em vários pontos, porque essa palavra vai perpassar vários momentos da história. Vamos imaginar, portanto, que hoje nós queremos definir o que é loucura. Então aqui a gente vai colocar século 21. No século 21 nós queremos entender o que é a loucura. Existem algumas forças que puxam esse conceito. Tá? E quando Foucault vai falar de forças, é porque a visão sobre essa trama discursiva ela é literalmente uma relação de forças. Portanto, é uma relação da física. As relações sociais, a relação da linguagem, a relação do discurso para o Foucault é uma relação de física. Né? Portanto, o discurso é uma espécie de resultante das forças atuantes sobre aquele ponto ali, no caso, a loucura. Sabe quando vocês aprendem no cursinho, no colégio, que tem uma força-peso para baixo, uma normal para cima, não necessariamente para cima, né? Uma normal paralela ao eixo de apoio. Mas tem lá uma força de arraste, se o ambiente tem atrito, né? E por aí vai. É exatamente isso, só que aplicado a um outro contexto. No caso, o contexto da linguagem. Tá? Então vamos entender como é que isso funciona. No século XX tem uma força fundamental que puxa a... Deixa eu achar aqui. Que puxa essa parada aqui, não tem? Tá aqui. Qual que é a força principal que puxa a loucura? O que define o que é o louco? Se você precisar saber se uma pessoa é louca ou não, se é insana, demente, escolha a palavra que melhor lhes convier. Mas se você precisar saber se uma pessoa é louca ou não, quem que você procura? Eu procuro o psicólogo, o psiquiatra, em última instância, a medicina. Certo? Então, essa força aqui eu vou chamar de medicina no século XXI. Tá? Existem outras forças que atuam sobre a loucura? Existem. No século XX, claro. Afinal de contas, se eu vou ser declarado insano e por conta disso vou ter os meus direitos civis suspensos, não vou poder mais votar, vai acontecer alguma coisa comigo? Ora, claro, eu preciso ter um agente, um juiz que vai determinar que, olha, eu sou louco. Não é ele que vai fazer o teste para saber se eu sou louco. Ele vai delegar isso aos profissionais competentes da nossa época, que são os médicos, em especial psiquiatras e psicólogos. Né? Mas a força do Estado também precisa ter o seu lugar aqui. Então, quando eu pego, a força do Estado é menor, tá vendo que eu fiz setinha mais pequenininha do que a da medicina? Então, o Estado também tem um papel importante para definir quem é o louco, certo? Ora, a religião tem alguma força hoje em dia para definir quem é o louco? Muito pouca, quase nada, mas vamos constar ela aqui só para a gente poder entender como que essa religião vai atuar em outros momentos. Tá? Eu vou pegar uma setinha até mais fina aqui, que vai ser aqui. Beleza. Só vou colocar aqui
Não tem como colocar ela em forma de seta. Então, vamos tentar. Aqui. Então, tem uma seta bem pequenininha aqui, estão vendo? Que é a seta da religião. Vou só enquadrar ela aqui. Caramba. Bom. Então, aqui eu vou chamar essa última setinha de religião. Certo? Então, olha só, o que é o conceito de loucura? Existem outras, as forças estão atuando aqui, tá? Mas, imagina que esse louco aqui, essa loucura, é um nó daquela corda imensa, né, daquela teia imensa, ou daquela rede de vôlei gigante que é a linguagem. Então, o louco, a loucura, é uma desses nozinhos, é um desses conceitos. Tem várias forças atuando nele ali. A medicina, o Estado, a religião estão atuando no conceito de loucura lá no século XXI, certo? Ora, e se ao invés do século XXI, a gente vier aqui e falar que ao invés de estarmos no século XXI, a gente vai estar no século... Deixa eu aumentar a letra aqui. No século XVIII. Ah, bom. Eu posso chamar um psiquiatra para dizer para mim quem é o louco no século XVIII? Não, porque a profissão de psiquiatra não existia. Existia o cirurgião mor do reino. Beleza. Ele trabalha com doenças, ele vai dar algum pitaco. Mas ainda assim, o cirurgião mor do reino é um funcionário do Estado. O cara não é um médico propriamente de uma clínica particular ou alguma coisa do tipo. Existe a medicina, existe a profissão e por aí vai. Mas quem é que vai dar pitaco nesse contexto do século XVIII para saber quem é o louco? Né? Então vamos apagar aqui. Bom, nesse contexto aqui, eu estou apagando o conceito de loucura também. Mas nesse conceito aqui, a religião vai atuar mais do que ela estava atuando no século XXI? Vai. Então a gente coloca a religião um pouco maior do que antigamente. Escreve religião aqui. Certo? Religião está atuando um pouco mais. A medicina vai atuar tanto quanto ela atua hoje? Não. A medicina atua bem menos, porque a noção de louco para o século XVIII é diferente da noção de loucura para o século XXI. No século XVIII, a noção de loucura estava ligada à perda da razão, não necessariamente a uma doença ligada ao cérebro ou algo do tipo. No século XIX é que essa noção vai começar a surgir. No século XVIII, a gente vai ter, então, uma medicina muito menos ligada à determinação do que ao louco. Porque louco, para o século XVIII, vai ser o sujeito que age sem a razão. Tá? Então, aqui, medicina. Beleza? Olha só, é o mesmo conceito, mas alterou-se o século, e ao alterar o século, o que nós estamos alterando, no fim das contas, são a relação de forças que atuam sobre o objeto. O objeto da linguagem, no caso, o conceito de louco. Quando eu estou no século XVIII, o Estado vai ser muito mais atuante em relação ao conceito de loucura do que qualquer uma dessas outras forças ali. Então, quando eu pego o Estado, é ele quem determina o que é o conceito de loucura. Porque, afinal de contas, quando um cara
vai ser declarado insano, ele vai na frente de um juiz. Ele pode apresentar doenças e sintomas e ser analisado por um médico? Pode, mas quem define quem é o louco é o juiz. Porque loucura para o século XVIII é agir sem razão. Então, não compreender os limites da razão. Quem define o que é a razão, como a razão funciona e por aí vai, é o juiz. Tá? Bom, e se eu alterar esse negócio todo aqui de novo? Só achar onde que eu estou. Se eu alterar esse negócio todo aqui de novo, né? Deixa eu fazer desse jeito que eu acho que é mais fácil. Bem mais, inclusive. Só alterar todo esse negócio aqui de novo. Pegar aqui, pintar de preto e chamar esse conceito aqui de loucura. Só que ao invés da gente trabalhar no século XVIII, a gente vai trabalhar no século XII, século XIII. E aí, como é que ficam as forças que atuam sobre aquele mesmo objeto? Lembre-se, esse objeto, a loucura, é só um nozinho dentro daquela enorme trama do discurso, que é aquela rede de vôlei gigante que compõe o discurso e a linguagem. E as forças estão atuando sobre aquela rede. Portanto, vamos lá. A medicina vai atuar no século XII para compreender o que é a loucura? Muito pouco. A não ser que realmente um determinado sintoma seja encontrado. Mas a força de atuação da medicina nessa época para determinar quem é o louco ou o insano, medicina, né? É muito pequena. Ora, o Estado vai atuar? Bom, menos do que no século XVIII. O Estado ainda atua mais do que a medicina, mas bem menos do que o século XVIII. Portanto, aqui é o Estado atuando para determinar quem é o louco, quem é o insano. Certo? E quem é que vai ter um papel fundamental para compreendermos o que é o louco do século XII? A religião. Afinal de contas, a loucura do século XII muitas vezes era encarada como uma possessão demoníaca. Muitas das vezes, a loucura do século XII era encarada como uma possessão demoníaca. Você pode me dizer, para me encher muito o saco, que, Pedrão, Portugal tinha o regime do padroado, e, portanto, o rei de Portugal, Castelhanos, o Estado que determinava. Bom, tá? Não é desse jeito. Primeiro que no século XII esse regime não estava vigente, segundo que nessa época a figura da igreja era muito mais determinante que a figura do Estado. Tá? Mas vamos lá. A gente pega então o conceito de loucura e puxa aqui a setinha, né, para poder falar, colocar ela assim, dá para vocês entenderem, né? Que essa seta é maior que essa. Está muito pouco maior, né? Deixa eu apagar aqui só para ficar certinho. Assim. Vou selecionar aqui mais fácil. Pronto. Então aqui dá para entender, né? Agora sim é bem maior. Né? E aqui o conceito né, a figura que está puxando isso é a religião. São só essas forças que atuam no discurso? Não, são várias forças que atuam sobre o discurso. Né? Portanto, olha só, eu peguei só um conceito com vocês e alterando a data em que nós analisamos esse conceito, nós alteramos, em última instância, quem é o responsável por determinar esse conceito. Ou seja,
a resultante das forças que atuam para determinar os conceitos se altera, assim como se alteram as relações de força de cada um dos momentos aonde esse conceito aparece. Um determinado conceito pode parecer muito mais violento ou muito menos violento, dependendo do momento aonde esse conceito aparece. Né? Um determinado conceito pode parecer muito mais ameno, um determinado conceito pode ser definido por um determinado grupo, mas mudando-se no tempo ou no espaço, esses grupos também se alteram e esse conceito, a resultante desse conceito, muda. Ora, o que a gente entendeu aqui? Se eu falei para vocês que o Foucault entende essas relações como relações de poder, portanto, resultantes físicas, né? Os conceitos são, eles próprios, produtos de relações de poder. Produtos de relações de poder. Ora, significa que quem tem mais força define o conceito, determina o conceito, né? Atua com mais poder sobre aquele conceito, trazendo a resultante para perto dele. Certo? Só para dar mais um exemplo, de sorte, eu analisei esse exemplo quando estava estudando produção linguística no século XIX, né? E aí, no século XVIII, teve um exemplo bem interessante, que é o seguinte. Para que se pudesse publicar gramáticas no século XVIII, em Portugal, era preciso, nem então gramáticas da língua portuguesa, era preciso que se mandasse um resumo primeiro da gramática para o... Você mandava um pequeno resuminho da gramática para a Real Mesa Censória portuguesa. Esse resumo era analisado e aí ficava a cargo de um dos censores verificar esse resumo, entender esse resumo, para então permitir ou não a publicação da obra impressa. Né? Bom, um sujeito mandou um resumo para lá, Gabriel, alguma coisa. E aí ele escreveu assim: olha, uma das regras gerais da gramática é que não se deve usar y em palavras que terminavam com EX. Por exemplo, rex, que dá origem à palavra rei. Né? Porque seria um erro do ponto de vista da gramática latina. E aí o censor falou assim: cara, então, sua gramática é muito legal e tal, mas tem esse problema no rei aqui. Porque para dizermos que rei se escreve com Y, temos a mais alta prova. Porque o próprio rei de Portugal, ao transmitir a sua real firma, escreve com Y o seu próprio nome. Né? Rei, com Y. Ora, percebam, uma disputa de poder. A tradição da linguagem desenvolvida lá no latim versus a força de determinar como se escreve em língua portuguesa por parte do Estado. No século XVIII, quem ganhou essa disputa foi o rei, com Y. Porque, afinal de contas, naquela época, o fato do rei usar rei com Y em sua real firma foi suficiente para que aquela gramática fosse censurada, não circulasse. E na hora de ensinar as crianças a escrever, deveria se ensinar a escrever rei com Y. Hoje em dia, isso seria um tremendo absurdo. Hoje em dia, ensinamos a escrever rei com I. Mas hoje em dia, a ciência da linguagem, né, ou a própria linguagem, ela ganhou muito espaço em relação ao Estado. Né? Então, só para mostrar para vocês mais um exemplo dessa relação de forças que perdurava em torno dos conceitos.
Ora, mas e se existem outros conceitos que dependem de um conceito original? Não é mesmo? Porque o conceito de louco poderia trazer à tona outras discussões, como, por exemplo, o conceito de doente. Se eu pegasse aqui e fizesse um outro círculo para vocês, pintasse ele de uma outra cor, portanto, esse círculo aqui, e eu transformasse esse cara em doença, o que acontece? Bom, no século XII existem as doenças da alma, uma espécie de pecado. Então a religião também atua com força na doença, para determinar o que é a doença. O Estado também atua, que existem as doenças morais. E a medicina também atua, porque obviamente existem as doenças do corpo. Mas percebam que a loucura se enquadraria como uma doença. Mas qual doença? A loucura e a demência são doenças da alma? Ligadas àquela noção da bile negra, que é uma espécie de infecção que vem desde os tempos mitológicos? A loucura se enquadraria onde? Dentro da medicina? Dentro da doença moral? Qual tipo de loucura se enquadraria ali? Porque tem o louco que se torna insano e inapto. Portanto, pode ser um louco que bateu a cabeça, por exemplo, e agora se comporta de novo como criança. Né? Ou aconteceu qualquer coisa, não vou dizer o que pode ter acarretado isso, mas aconteceu alguma coisa e ele se comporta como criança. Né? Não se desenvolveu. Mas pode ter o louco que sai correndo no meio das pessoas pelado. Isso é um atentado ao pudor, né? E diz respeito ao Estado também. Se respeita a religião. Quem é que define isso? Então percebam que essa trama ela se conecta. Por isso que isso é tão complicado. Porque, eu vou até colocar de outra cor, né? Porque ao afetar um determinado conceito, como o conceito de louco, ou de loucura, eu afeto outro conceito, como o conceito de doença. Ao afetar o conceito de doença, eu afeto outros conceitos, como de medicina, como de religião, como de Estado. Então percebam que, ao mesmo tempo, essas figuras, religião, medicina, Estado, são agentes e passivos em relação a esse conjunto de afetações promovido pela mudança do conceito de loucura. Na hora que eu puxo um fio, na hora que eu puxo um nó da... Na hora que eu puxo um nó da rede de vôlei, ou na hora que eu toco um dos nós da teia de aranha, todos os outros são afetados. Todos os nós que sustentam aquelas tramas são afetadas. Resultado, a todo momento, a trama discursiva afeta todos os conceitos e é afetada por ele. Entendem como é bem complicado, porém fantástica a ideia? Nós estamos a todo momento puxando esses conceitos. Façam um exercício próprio e tentem encontrar outros conceitos que puxamos. Eu vou dar só um exemplo para vocês, e daí eu sempre digo que essa é uma das aulas onde eu demonstro para vocês que sociologia, filosofia, ciências humanas é mais complicado do que exatas. Porque, afinal de contas, olha só, pelo menos pelo que nós estudamos no colégio, 2 mais 2 é igual a 4 sempre. Né? Dentro do contexto exato do colégio, 2 mais 2 é sempre igual a 4.
Não sei se tem alguma fórmula matemática que vai demonstrar isso equivocado, mas pelo menos se há, não se aprende isso no colégio. Mas olha só, em ciências humanas, eu posso definir o mesmo conceito por várias definições e todas estão corretas. O que gera o problema justamente dessa disputa discursiva aqui. Né? Quando vocês ouvem falar, por exemplo, em essa é uma disputa da narrativa, essa é uma disputa de narrativas entre conceito tal, isso é justamente essa trama discursiva se movendo. Tá? É preciso ficar atento para não ser enganado por isso. Né? Vamos lá. Imaginem assim. Pedrão, o que é democracia? Pois bem, democracia é quando cada um age livremente, de acordo com as suas posses, né, de acordo com as suas possibilidades, para conseguir um determinado fim. Exemplo, o Enem é democrático. A prova do Enem é democrática. Cada um de vocês concorre igualmente para um determinado fim. Aquele que tem mais capacidade ganha uma nota maior. E é a mesma prova para todo mundo. Tá certa essa noção de democracia? Claro, é correto. Quando cada um age livremente, de acordo com suas possibilidades, para um determinado fim. Ótimo, democrático. Democracia também pode ser, se vocês perguntassem para outro, ou perguntassem para mim, também, eu poderia dizer para vocês que, bom, democracia é quando há igualdade de condições para que cada um de nós possa concorrer livremente para um determinado fim em igualdade de possibilidades. Não é verdade? Afinal de contas, se o Enem é a mesma prova para todo mundo e a qualidade de ensino de uma escola é diferente da qualidade de ensino de outra, talvez pesos diferentes devessem ser aplicados nessas escolas para que, nos alunos de cada uma dessas escolas, para que eles tivessem em ambos as mesmas condições. Se um aluno se esforçou mais do que outro para aprender alguma coisa, talvez ele deva começar com os pontos a mais. Imagina, por exemplo, se antes do Enem você apresentasse atestados ou diplomas ou o que quer que seja, mostrando que aquela pessoa fez trabalho voluntário ou que ela trabalhou com carteira assinada por algum período de tempo e, por conta disso, ela contribuiu para a sociedade. Talvez essa pessoa pudesse ganhar alguns pontos, não poderia? Talvez. Porque, afinal de contas, a situação de cada um foi diferente. Isso também é democracia? Também é democracia. Democracia é quando a maioria, todos votam, porém a maioria ganha. É democracia? Bom, é democracia porque o nosso sistema democrático é desse jeito. Quando cada um de nós vota, sancionamos a existência das eleições, concordamos e participamos dela. E se o candidato derrotado teve menos votos, ótimo. Por mais que o meu candidato não tenha ganho, é direito do outro governar. É democracia? Claro que é. Mas democracia também é o governo de todos, não o governo da maioria. E, portanto, o mesmo candidato vencedor, não tendo sido eleito por alguma parte da população, não pode governar apenas para aqueles que o elegeram. Isso também é democracia. A definição também está correta. Então, como definir o que é democrático? Como definir o que é justo? Como definir o que é certo? Cada um desses conceitos está imerso nessa trama discursiva. Cada um de nós, cada discurso que fazemos, está puxando esses conceitos para um lado e para o outro. E a resultante desses conceitos, a resultante dessas forças que atuam em cada um dos conceitos é o que a gente entende como verdade.
esse é um ponto bem importante. Não significa que a verdade deixa de existir. Significa que interpretações diversas dos objetos levam a interpretações diversas da verdade. A verdade continua existindo. A verdade, ela não é um produto das nossas relações discursivas, mas a nossa confiabilidade de como foi um determinado evento, ou o que é um determinado discurso, ou o que é um determinado conceito, se relaciona diretamente com essa trama discursiva e com essa disputa constante para compreendermos cada um desses conceitos. Essa trama cíclica, elas estão sempre se afetando, estão sempre em mudança, né? Então, por exemplo, quando Luiz Henrique Mandetta está no Roda Viva, dizendo que a verdade sobre as discussões em relação à pandemia, quem vai dar para a gente a história, ele disse uma tremenda besteira, com todo respeito. Porque, afinal de contas, a história busca retratar o passado, mas a interpretação sobre o passado é diferente da verdade. A verdade é o que aconteceu, mas interpretamos isso de forma diferente, né? Então, no final das contas, o que ele tentou dizer é que no frigir dos ovos, aquele grupo que mais tarde foi considerado o grupo mais são, que tomou decisões sem saber, obviamente, os resultados, que tomou decisões a partir de análises prematuras e tomou decisões imediatas que precisariam de um longo tempo para serem analisadas, mas que funcionaram, talvez esse grupo seja considerado o bom grupo, o grupo correto. Quando, de fato, todos tomam decisões um tanto quanto mais complexas, mas precisam ser tomadas rápidas. Obviamente, a ciência ainda leva vantagem nessas decisões. Leva vantagem nessas decisões, ou deveria levar vantagem nessas decisões, porque, afinal de contas, é dela que vem as melhores análises. Bom, isso é só para explicar para vocês o que é esses conceitos, né? Então, quando a gente vai dizer sobre essas determinações, o que é loucura, o que é doença, né? Então, por exemplo, no século XXI, a gente teve uma alta das doenças ligadas à psique, né? Então, doenças diagnosticadas por psiquiatras e psicólogos, né? Ora, a depressão, que era até então considerada, né, isso vai ser na década de 70, se eu não me engano, mas no século XX, então. A depressão, que era considerada uma forma de neurose, vai agora ganhar um diagnóstico próprio de depressão, né? Novas doenças são desenvolvidas, são especificadas, mas a especificação de cada uma dessas doenças é também fruto dessa inter-relação de forças. É porque determinado grupo vai estudar, lutar para que essas doenças sejam enquadradas como um nome específico, né, e sintomas específicos, que elas, em algum momento, vão deixar um acúmulo de forças e ir para esse novo processo onde ela é uma doença separada das outras, né? Então, essas relações discursivas, elas são bem relevantes. Só que daí que está. O Foucault diz, um dos livros dele, que saber é poder. Percebam, essa frase, ela tem duplo sentido, principalmente depois que cada um de nós observou toda essa trama discursiva que eu demonstrei para vocês. O primeiro sentido é o mais óbvio. Quem detém maior conhecimento detém poder
de influência sobre o outro. Quem detém maior conhecimento detém vantagens sobre o outro. Mas ela tem a sua ambiguidade. Porque, afinal de contas, quando eu digo saber é poder, eu também estou dizendo que o saber é produto de relações de poder. Então, a própria ciência, a própria medicina, a própria filosofia, o próprio direito, todos estes, o saber de cada um destes é resultante das nossas relações de poder. Ou seja, saber é poder, porque quem pode, controla ou influencia essa trama discursiva que eu acabei de mostrar para vocês e transforma ou modela o que ele diz em verdade. Com o mesmo exemplo do rei, com Y, no final do século XVIII, que eu trouxe para vocês. O rei podia mais. E porque ele podia mais, ele modelou um saber. O saber sobre como se escreve língua portuguesa. Espero que essa parte eu tenha sido claro. Eu juro que não demora mais muito tempo, mas eu queria voltar então nessa nossa querida exposição aqui. Falei dos manicômios, só para definir aqui, né, a arqueologia do saber, dali para baixo a gente fala daqui a pouco, né? Quer dizer, a gente fala na próxima aula, mas só vamos voltar um pouco aqui para determinar essas coisas. Ora, o que o Foucault não faz? O Foucault não faz uma teoria do poder. Ele não estabelece o poder. Ele não normatiza o poder. Ele não cria uma espécie de mecanismo no qual você poderia jogar as diferentes formas de interpretar o poder e sairia o resultado de como o Foucault acha que o poder funciona. O Foucault estabelece um ferramental sobre o poder. O que o Foucault tenta fazer é uma espécie de caixa de ferramentas que cada um de nós poderia acessar ao tentarmos nós mesmos imaginarmos o que é o poder e como ele nos afeta, como ele nos transforma, como ele age em nós. Mas o que o Foucault faz é uma caixa de ferramentas. Não é de forma alguma uma teoria definida sobre o poder. A teoria assumiria o poder como objeto. É como se fosse uma espécie de opinião sobre o poder, como se o poder fosse simplesmente objeto da análise do Foucault, apesar de eu ter colocado aqui o poder é objeto de estudo do Foucault. Mas a figura de objeto é dizer que o poder é uma espécie de ferramenta, como se pudesse o poder ser modelado à vontade do analista, o que não é verdade. Estabelecer uma teoria significaria estabelecer uma objetividade própria ao poder que o poder não tem. Como é que eu vou dizer sobre objetividade discursiva com conceitos tão complexos quanto o poder, a justiça, a verdade, por aí vai, se eu acabei de mostrar para vocês que a trama discursiva é uma série de fios se puxando, se contrapuxando, resultantes que vão para um lado, vão para o outro, são afetadas pelo tempo, pelas relações sociais, afetam ao mesmo tempo umas às outras e, portanto, constroem uma trama de afetação que é cíclica a todo momento. Não tem como. Não tem como eu dizer que o poder é uma ferramenta. Não tem como eu deslocar o poder como se ele fosse uma espécie de objeto a ser analisado, pura e simplesmente. Ele faz parte da trama discursiva, ele preenche a própria análise, ele é parte do discurso que a compõe. Então, não tem como eu dizer
que ele é simples, não tem como eu objetificar o poder. Então, ele não faz isso, né? A teoria assumiria uma objetificação desse processo sobre o objeto analisado, no caso, o poder. A teoria obstrui a análise das relações de poder. Porque, ora, se eu estou esperando que o poder se comporte de uma determinada maneira de acordo com a minha teoria, se eu estou esperando que o poder assuma uma determinada postura por conta da minha teoria, eu espero que a teoria corresponda a todo momento ao comportamento do poder, eu vou cercear a minha própria visão, incorrendo, obviamente, numa espécie de viés de confirmação. Eu observo sempre aquilo que me convém, quando de fato ignoro aquilo que não convém. Portanto, estabelecer uma teoria sobre o poder ou as relações de poder seria de fato diminuir essas relações, porque muitas delas não são perceptíveis para cada um de nós, elas nos perpassam. O Foucault também não faz uma teoria do sujeito. Foucault desenha aí sim, o que ele faz? Ele desenha uma cartografia das complexas relações de poder no interior das quais os sujeitos são objetivados. Ou seja, ele descreve as complexas relações de poder no interior das quais os sujeitos se tornam objetos, no interior das quais os sujeitos são receptores das influências do poder. Lembra lá? Eu gostaria de começar me enunciando a vocês lá no começo da aula. Eu falei para vocês. Ao invés de tomar a palavra, eu gostaria de ser envolvido por ela. A palavra é o poder do discurso. Gostaria de ser envolvido por ela, bem além de todo o começo possível. Gostaria de perceber que no momento que falar, uma voz sem nome me precedia há muito tempo. Bastaria então que eu encadeasse, prosseguisse a frase, me alojasse sem ser percebido em seu intertício, como se ela me houvesse dado um sinal, mantendo-se por um instante suspensa. Ora, é justamente isso. Ele quer descrever essas relações de poder, onde o sujeito é, em última instância, resultante dessas relações. O sujeito afeta as relações de poder? Claro que afeta, mas perceba, ele está imerso numa trama discursiva, uma rede de poder, uma complexa relação de poder que conduz o seu discurso, que conduz o seu pensamento, que conduz a sua visão de mundo. Então, essa cartografia do poder é como se eu descrevesse o campo discursivo, é como se eu estivesse descrevendo um campo de futebol aonde os sujeitos vão jogar, né? Então, eu estou ali descrevendo a situação com as possibilidades desses sujeitos, né? Ora, o poder, então, é compreendido como um suporte móvel de uma dispersão material. Ou seja, o poder, ele é o sustento dessas nossas relações materiais. Não são as relações materiais, assim como Marx disse. Então, o Marx estava dizendo, das relações materiais descendem dessas relações de poder. Para o Foucault, não. Para o Foucault, o poder é compreendido como suporte móvel dessas dispersões materiais. O poder não é material. A diferença fundamental do pensamento Foucaultiano para o pensamento marxista. Mas o poder é, por si, uma relação de forças. A resultante, peso, normal, atrito, não?
representadas na forma do discurso, na forma da modelagem do comportamento, na forma da autoridade do discurso e por aí vai. Não podemos dizer, né? Ele faz uma outra citação que eu acho importante ler, só para complementar, eu juro que eu já termino a aula, é mais ou menos a seguinte. Só para eu ler aqui. Sabe que a interdição no discurso, né? Ele está falando disso. Então ele diz assim: sabe-se que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar qualquer coisa. Tabu do objeto, ritual da circunstância, direitos privilegiados ou exclusivos do sujeito que fala. Temos aí um jogo de 3 tipos de interdições que se cruzam, se reforçam ou se compensam, formando uma grande formando uma grade complexa que não cessa de se modificar. Ou seja, o que dizer, aonde dizer, quem pode dizer, como pode dizer, está imerso numa trama de poder, de repressão. E aí isso pode ser autorizado tanto pelo sujeito que fala, a educação de enquanto o sujeito fala, eu escuto, ou então eu não sou competente para dizer sobre um determinado tema, portanto não vou dizer, ou então eu não me sinto capaz de compreender um determinado tema, portanto não vou dizer, ou eu tenho um trauma muito forte em relação àquele tema, portanto não vou dizê-lo. Cada um desses elementos modela o nosso discurso a todo momento. E são todos frutos dessa relação de poder. Bom, só para terminar, a letra D. Suponha que em toda a sociedade, a produção do discurso, aqui é uma citação, tá, do ordem do discurso. Suponha que em toda a sociedade, a produção do discurso é, ao mesmo tempo, controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e terrível materialidade. Ou seja, cada sociedade modela o discurso e é modelada pelo discurso. Essa relação praticamente cíclica entre a forma do discurso e a forma da sociedade é o que o Foucault tenta descrever de maneira cartográfica. Né? Tenta descrever o que está acontecendo. Ele não quer elaborar uma teoria que estabilize aquela forma. Ele só quer mostrar como aquela forma tem acontecido. Não que ela vá continuar a acontecer do mesmo modo, mas ela continua acontecendo de alguma outra forma, de algum outro modelo, que cabe a algum outro pensador analisar. O que o Foucault tentou fazer é descrever em alguns momentos como essas mudanças aconteceram e por quê. Então, muitos dos textos dele vão envolver essa discussão dos discursos. Certo? Como eu disse, pessoal, aula um pouco mais longa hoje, um pouco mais complexa do que a de costume, porém fundamental. Eu espero que a gente consiga desenvolver um pouco mais nas próximas aulas, mas tendo essa base sobre o discurso no Foucault, isso ajuda bastante a compreender o restante da obra, ajuda bastante a gente entender por que ele está fazendo certas escolhas, por que ele escolhe determinados exemplos, né, para a gente poder compreender melhor os outros textos de Foucault. Tá? Eu ainda vou falar para vocês da arqueologia do saber, ainda vou falar para vocês da microfísica do poder, e ainda vou falar para vocês da
da genealogia do poder e por aí vai. Tá? Então, por hoje é isso. Muitíssimo obrigado pela atenção, pessoal. E até mais, povinho. Juízo, bebe não. Falou.